Travou. Gente, tivemos um problema que ele simplesmente travou geral. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora eu acho que vai dar certo. Isso, muito bom dia. Bom dia, Eli. Tivemos um problema técnico aqui, mas eu acho que agora deu certo. E aí eu vou pedir para você compartilhar. Nunca mais nós compartilhamos. Vamos compartilhar aqui? Pega o seu aviãozinho aí e compartilha. Olha, eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Compartilha aí também você, no mínimo para umas 10 pessoas. Faça isso. Vou fazer isso aqui, ó, compartilhando com algumas pessoas. Se você puder, faça isso aí também, tá bom? Às vezes você tem muitos contatos. Isso, faça a sua parte, reparta também essa mensagem com as pessoas, tá bom? Então é isso, compartilhei aqui, não vou compartilhar para todo mundo, mas compartilhei para bastante pessoas e eu peço que você também compartilhe aí. Pronto, já compartilhei aqui. Bom dia, muito bom dia para quem está chegando. Olha, eu vou pedir para você pegar o seu aviãozinho, esse aviãozinho de papel aí, compartilha pelo menos para umas 10 pessoas dos seus contatos, né? Distribua essa mensagem para mais pessoas, faça com que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível. E por que você não faz isso? Por que você não tem feito isso? Será que você tem feito a sua parte de levar a mensagem de Deus para o maior número de pessoas possível? Faça isso, tá bom? Então eu já fiz isso e hoje nós tivemos um problema aqui, né? Ele travou e eu tive que reiniciar, mas não tem problema, nós estamos juntos aqui. Sejam muito bem-vindos a você aqui no nosso Luz da Manhã e eu espero que essas mensagens estejam te acrescentando alguma coisa. E se não está, me dá um feedback. O que tem sido Luz da Manhã? Lu, olha, eu acho que a gente poderia fazer de outra forma ou não, tá bom assim? O que você tem achado do Luz da Manhã? Seja sincero comigo. Me dê o seu feedback aqui. Como é que tem sido Luz da Manhã para você? E se você não tem trazido outras pessoas, por que você não tem trazido outras pessoas? Ou será que você tem convidado e essas pessoas, elas simplesmente não querem vir? Será que é isso? Ou será que elas não estão vendo o resultado em você e por isso elas também não estão acreditando que seja bom? Que aprender de Deus, que viver sobre a palavra de Deus é uma coisa boa? Porque as pessoas se convencem pelo que você mostra para elas. Né? Foi engraçado, uma menina veio aqui passar uma roupa na semana passada e ela falou assim, eu não vou, fulano de tal fica me convidando para fazer os cursos dela, fazer isso e aquilo outro, mas eu não vou porque enquanto eu não ver resultado nela, eu não vou mais fazer nenhum curso dela. Então é isso, as pessoas só acreditam em você, você só convence a outra pessoa se as pessoas estão vendo resultado em você. Porque não adianta só você falar, a pessoa precisa ver transformação em você. E será? Olha, a Claudinha colocou aqui, ó, alimento para minha alma. Pois é, mas esse alimento tem trazido reavivamento na sua paixão por Cristo? Esse alimento tem trazido paixão por Cristo ao ponto que quando você fala de Cristo para as pessoas queiram louvar o Deus que você segue? Porque se não estiver trazendo esse efeito, não faz sentido você estar aqui. Então você tem que trazer esse reavivamento, despertar a paixão por Cristo, a paixão por seguir a palavra de Deus, a paixão por quem Ele é para você, o que Ele pode fazer e já fez na sua vida, sabe? Então existe uma parábola muito famosa que ele conta uma história da seguinte forma. Existia um grande muro que separava dois grupos, o grupo das pessoas que adoravam a Deus e o grupo das pessoas que adoravam o inimigo. Esse jovem, ele ficava em cima do muro
Ele ficava em cima do muro e era interessante que o grupo que adorava a Deus ficava chamando para ele o tempo inteiro: ei, desce daí, vem para cá. Ei, desce daí, vem para cá. E todo dia esse grupo que adorava a Deus falava isso para esse jovem. E o jovem ficava intrigado porque o outro grupo, que era o grupo do inimigo, não falava nada. E aí um belo dia ele se cansou dessa gritaria do lado de cá, que o chamava o tempo inteiro para vir para esse grupo de cá, descer do muro e vir se juntar a eles. E ele perguntou para o outro, para o outro grupo: vem cá, por que vocês não fazem uma gritaria também para eu descer? Por que é só o outro grupo que grita para que eu me junte ao grupo deles? E o inimigo simplesmente virou para ele e falou: eu não grito porque simplesmente o muro é meu. E ele ficou surpreso, porque ele não tomava uma decisão. Deixa eu te falar se eu falar para você, a indecisão já é uma decisão. Se você não decide vir para um lado ou para o outro, e você está em cima do muro, você já tomou a sua decisão. Você está do lado de lá, você não está do lado de cá. Porque a indecisão já é uma decisão. Quando você tem a opção de seguir a Jesus ou seguir ao inimigo e você não tomou uma decisão, você fica no meio, em cima do muro, você já tomou a sua decisão, porque esse muro é do inimigo. Você já conhecia essa parábola? Pois é, essa parábola está lá em 2 Pedro. 2 Pedro 18. Tá? Então eu quero que você leia hoje, ou 2 Reis, desculpa, 2 Reis 18. Essa parábola está justamente em 2 Reis 18, 1 Reis 18. E 1 Reis 18 conta justamente a briga entre o mal e o bem. Conta a história do povo de Israel, do povo que não se decidia se ia seguir o rei Baal ou se ia seguir o rei Jeová. E essas pessoas não tomavam uma decisão, elas ficavam em cima do muro. Ora elas queriam seguir Jeová, ora elas queriam seguir Baal. Até que houve uma disputa entre esses dois grupos e eles iam decidir por um rei ou pelo outro. E a grande disputa foi quem construísse um altar. E ali naquele altar, eles deveriam clamar por chuva. E o povo de Baal começou a gritar, construíram o altar e começaram a gritar e esbravejar e se chicotear para que houvesse chuva ali. Por mais que eles gritassem, o Deus de Baal, né, de Baal, que era o Deus deles, não responderam. E o Deus de Jeová, Isaías, foi chamado para que Israel tomasse uma decisão sobre seguir Jesus. E nesse altar, embora estivesse encharcado de água, Isaías fez uma oração. E depois da 7ª oração, Deus respondeu a oração dele. E embora aquele altar estivesse encharcado de água, o fogo desceu do céu e pegou fogo, incendiou aquele altar. Porque o único Deus que responde é o Deus verdadeiro, é o nosso Deus, é o Deus que seguimos. Então não adianta apelar para santos, para imagens, não adianta apelar para esse tipo de coisa, porque o único Deus que responde é o Deus verdadeiro, é o Deus que você serve, é o Deus da Bíblia, é o Deus que está na palavra. E mesmo assim, com toda a resposta de Deus às orações de Elias, o povo vendo que o único Deus que respondia era o Deus verdadeiro, o Deus de Elias, a maioria das pessoas, muitas pessoas continuaram em cima do muro. Não se decidiram por seguir a esse Jesus que responde às nossas orações. E eu te pergunto, qual é o Jesus que você serve? Qual é o Deus que você serve? É um Deus que você fala e as pessoas querem louvar a esse Deus que você serve de tanta paixão que você mostra na sua fala por esse Jesus? Será que a sua vida é um altar que louva a Deus todos os dias?
Será que a sua vida realmente foi transformada por esse reavivamento? Porque só há transformação na sua vida se houver um reavivamento da sua fé, se houver o reavivamento da paixão de Cristo no seu coração. Eu não sinto a presença de Deus na minha vida, eu não escuto a voz de Deus, sabe por quê? Porque você não tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e você precisa estreitar mais ainda o seu relacionamento com esse Deus. Você precisa falar com Ele, você precisa dialogar com Ele, como se você se dialoga com um amigo seu. Chamá-lo de pai, contar as suas aflições, contar os seus medos, as suas dificuldades para Deus, conversar com Ele, dialogar com Ele, conversar com Ele e dar um tempo, se dá um tempo para você ouvir a voz de Deus. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Quanto tempo você tem dedicado a desenvolver essa espiritualidade? Quanto tempo? Porque você só vai ter intimidade com a pessoa e conhecer até os desejos delas, entender o que ela quer de você, somente de ler a palavra, só de olhar nos olhos dessa pessoa. Não é assim com seu esposo, não é assim com seu namorado? Vocês se conversam simplesmente pelo olhar? Por um gesto? Então você precisa sim estreitar o seu relacionamento com Deus, passar mais tempo com Ele, conversar com Ele. Nós já fizemos uma live aqui sobre desenvolvimento da sua espiritualidade. Volta nela. Volta nela e entenda como é que você vai desenvolver essa intimidade com Deus. É orando todos os dias, é lendo a palavra todos os dias, é conversando com Deus todos os dias, é dando um tempo para você ouvir a voz dEle. E aqui no devocional de hoje fala assim, olha, desde a juventude, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. E você tem adorado a Deus, tem servido a esse Deus verdadeiro desde quando? Desde quando? Está lá em 1 Reis, eu vou pedir para você ler todo o 1 Reis 18, não só o versículo 12, mas todo o 18, que é justamente a luta entre o bem e o mal. E você vai ver que Deus já venceu esse mal. É Deus que vence o mal, tá? Então Elias e Obadias eram muito diferentes um do outro. Um era profeta, o outro mordomo. Um era de ação, o outro reservado e tímido. Elias era corajoso, mas temeu Jezabel. Obadias, mesmo temendo, protegeu os servos de Deus em desafio à rainha. Elias e Obadias se encontraram no deserto. O grande profeta pediu uma audiência com o rei Acabe. Obadias teve receio em ser intermediário dessa reunião, pois Elias podia ser arrebatado por Deus a qualquer momento. E Acabe ficaria bem revoltado com quem marcou o encontro. Obadias pediu, então, garantias para Elias, argumentando que aprendera a ser fiel desde a juventude. Esse era o ponto. A fidelidade de Obadias não era recente. Ele era fiel a Deus desde criança. Como ele aprendeu isso? Provavelmente com os pais. Filhos aprendem os princípios de vida na família. Onde a gente viu isso? Que os filhos aprendem conosco. E os princípios divinos, quem passa para os nossos filhos somos nós. Você tem passado os princípios para os seus filhos? E nós vimos que quem vive por princípios não precisa viver submetidos a regras. Por isso, devemos ensinar os princípios aos nossos filhos. Como ele aprendeu isso? Provavelmente com os pais. Filhos aprendem os princípios de vida na família. É nesse ambiente que os princípios são formados. Será que você ergue um altar na sua família, na sua casa? Você ergue um altar na sua casa? Você tem momento de oração em família? Você tem cultos de oração em família? Você passa os princípios divinos aos seus filhos? À medida que crescem, encoraja os filhos a permanecerem firmes no que aprenderam, mesmo que isso tenha um preço. Ainda pequeno, Obadias foi ensinado a obedecer a Deus. Recebeu um nome que significa servo do Senhor. Isso é interessante, porque naquela época, Baal era o deus do momento. É provável que Obadias estivesse entre os seus 7.000 que não haviam se ajoelhado a Baal.
Isso não é fruto do acaso. Na base dessa personalidade corajosa e leal estava uma educação para a eternidade. Ele foi educado pelos seus pais em cima dos princípios divinos. A Bíblia diz que todos fomos gerados em iniquidade. Todos nós somos pecadores. Nós já vimos isso aqui também, que a nossa tendência é para o mal. A partir do momento que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, nós também ficamos pecadores. E pais imperfeitos geram filhos imperfeitos. Mas nós temos um grande manual, que é a Bíblia, no qual nós podemos nos basear para educar os nossos filhos, passar esses princípios para eles. E até a eternidade, eles nunca se desviarão desse caminho. Nunca. E vão passar também esses princípios para os seus filhos e assim de geração em geração. A Bíblia diz que todos fomos gerados em iniquidade. Em Provérbios 20:11 está escrito que a criança revela as tendências do seu coração desde cedo. A criança revela as tendências do seu coração desde cedo. Por isso os pais precisam prestar atenção a seu anjinho e ensinar na prática princípios que serão seguidos pela vida toda. E a gente percebe muitas vezes nos nossos filhos a inveja, a gente percebe o egoísmo, a gente percebe a mentira. Então a gente percebe desde cedo a tendência do coração dos nossos filhos. E somos nós os responsáveis por moldar o caráter desses nossos filhos por meio do quê? Do Evangelho, por meio dos princípios cristãos. Então você, pai, preste atenção no seu filho, porque você percebe desde cedo a tendência do coração dele. Se ele é uma pessoa bondosa, se ele é uma pessoa caridosa, ou se ele é uma pessoa egoísta, se ele é uma pessoa invejosa, se ele é uma pessoa competitiva, se ele é uma pessoa que tende para o bem ou para o mal. Nós já tendemos para o mal. Mas a criança já revela desde cedo o coração dele. Então esteja atento e seja você o responsável por moldar o caráter dele por meio dos princípios divinos. Acorda. Ainda pequenos aprendemos a formar hábitos santos. Presta atenção, ainda pequenos aprendemos a formar hábitos santos por meio dos princípios que nos são ensinados. A palavra diz, Deus nos mostra a vara da correção. Quando nós erramos, quando nós estamos desviando do caminho, Deus nos mostra a vara da correção. E assim também você deve mostrar a vara da correção para o seu filho. Então molde o caráter do seu filho desde pequeno, nos princípios divinos, para que ele, até quando ele cresça, seja velho, ele não se desvie do caminho e ele não te desonre, ele não te passa vergonha quando ele crescer. Achamos que Deus faz um grande milagre quando transforma a vida de uma pessoa adulta ou idosa. No entanto, para mim, esse não é o maior milagre. Creio que fantástico mesmo é o testemunho de um jovem que permanece fiel a vida toda, como Obadias, fiel desde a juventude. É muito lindo você ver esse testemunho de pessoas dizendo que foram transformadas pelo Espírito de Deus, pelo mover de Deus na sua vida. Mas veja, é muito mais lindo você ver uma criança que cresceu dentro dos princípios divinos e dá esse testemunho que foi fiel a Deus desde pequeno. E ele é testemunho da ação de Deus, da transformação de Deus na vida dele desde pequeno. E que ele é um cristão desde pequeno. Isso é muito mais maravilhoso, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, aprenda os princípios e passe os princípios aos seus filhos. Erga um altar na sua vida. Um altar na sua vida é quando você louva e você exalta com paixão quem é Deus para você e o que Ele fez e faz na sua vida. Erga um altar de Deus no seu lar. Tenha momentos de oração. Tenha momentos para você passar os princípios divinos para os seus filhos. Molde o caráter dos seus filhos. Observe desde cedo o caráter do seu filho, porque é dentro de casa que você tem a oportunidade de transformar esse ser humano num ser humano bom. Em cima dos princípios de Deus, ensine-o a amar, ensine-o a ter compaixão, ensine-o a ter gratidão, ensine-o a ter respeito pelas outras pessoas, ensine-o dentro dos princípios divinos. E eu vou ler aqui rapidamente o 1 Reis, versículo 18.
12, aliás, né? Toda hora eu confundo, é o 12, mas eu vou ler o primeiro aqui. Eu vou ler o primeiro. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então ele está dizendo: vá lá e mostra para ele quem sou eu, o poder que eu tenho, que eles têm que render graças a mim, não a Baal, que eu vou fazer cair água sobre essa terra. E o povo de Baal clamavam, se martirizavam, se puniam, gritando ao Deus de Baal, o Deus deles, que eles acreditavam que era o falso Deus, que cairia chuva do céu, e não caiu chuva do céu em nenhum momento. Porque o único Deus que responde às suas promessas é o Deus verdadeiro, é o nosso Deus. É o nosso Deus, nenhum outro Deus, tá? 2. Partiu Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. O que está dizendo? Partiu Elias. Deus o mandou ir lá em Samaria. E o que isso aqui mostra para nós? Que a nossa obediência a Deus tem que ser assim, uma obediência simples. Mandou, obedeceu. Faça o que Ele está te mandando nos mandamentos. Faça o que Ele está te mandando na palavra. Obedeça. Simples assim. Deus mandou, você faz. Não questiona a palavra de Deus. Deu lá a palavra, entendeu? Orou antes de abrir a palavra, você entendeu o que Deus está te mandando fazer. Obedeça, simplesmente. O 12. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. O que ele está dizendo? Senhor, eu estou com medo de ir lá, porque ele pode me receber mal, ele pode até me matar. Mas eu confio em ti, Senhor, e eu vou obedecer à tua ordem, porque eu tenho obedecido a ti desde a minha juventude. O Senhor nunca falhou comigo. E você tem feito a mesma coisa? Será que você tem depositado essa confiança firme no Senhor desde a sua mocidade? Será que você tem essa coragem de fazer o que Deus está te ordenando, independentemente do medo que você tenha? Porque a coragem não é não ter medo. A coragem é fazer apesar de, confiando em Deus. Porque é Ele que te encoraja, é Ele que vai na sua frente, é Ele que luta por você. O 18, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins? O que aconteceu? Ele era tão pecador que ele começou a culpar Acabe pelos pecados da cidade inteira, mas porque ele é que era o pecador. E o 21 diz assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. É o jovem em cima do muro. Se você sabe que Deus é esse Deus de poder, é esse Deus que te sustenta, é esse Deus que cumpre as suas promessas, e tem esse outro Baal aqui que não te responde, e é um falso Deus, quando é que você vai tomar a sua decisão? Quando é que você vai descer desse muro e vai finalmente seguir esse Deus eterno de verdade? Quando é que você vai tomar a sua decisão? Deixa eu te falar uma coisa, a mornidão e a indiferença é a pior decisão que você pode tomar. Porque quando você não se decide também, porque ora você está com o pé aqui na palavra de Deus e segue, e ora, quando lhe convém, você está aqui com o pé do outro lado, bebendo na balada, fumando e fazendo o que bem lhe convém. E quando lhe convém, você está aqui debaixo da palavra de Deus. E quando não lhe convém, você está do outro lado fazendo o que você bem entende, atendendo os desejos da sua carne. E o que ele está falando aqui justamente é isso. Tome uma atitude. Até quando você vai estar? Ora obedece a Deus, e ora você não obedece a Deus. Quando lhe convém, você obedece. Quando não lhe convém, você não obedece. Você só obedece quando você está passando por uma dificuldade. Você vai à igreja, fazer uma corrente de oração, faz um propósito de jejum e oração, aí alcança a bênção, e depois você volta tudo a fazer fora da palavra de Deus. Até quando você vai viver
nessa indecisão, nessa indiferença, nessa mornidão da sua fé? Até quando? Isso é a pergunta do versículo 21. Essa é a pior condição. Pare de oscilar. Pare de oscilar. Pare de indiferença e pare dessa mornidão de fé. Não existe na fé, quando se trata de adoração, não existe mornidão. Ou você está quente ou você está frio. Não existe um meio termo. Saia de cima do muro. Tome um posicionamento. Aí tá no meio de um grupo, você é evangélico e você fica com vergonha de mostrar que você é evangélico. Não quer fazer uma oração que você é cristão. Sai de cima do muro. Ou você é cristão ou você não é cristão. Mas pelo amor de Deus, saia dessa sua mornidão. Na adoração a Deus não existe mornidão. Não existe café frio ou café... não existe adoração quente ou morna. Ou você é quente ou você é frio, mas não tem o meio termo. Saia da sua indiferença. Saia de cima do muro, assuma uma posição. A pior decisão que você pode tomar, e a gente viu lá na parábola que eu contei, o jovem estava em cima do muro. E se você não toma uma decisão, a indecisão também é uma decisão. Você está do outro lado já. Se você não toma uma posição, você não está do lado de Deus, você está do lado de lá. Entendeu bem? Não há meio termo quando se fala de adoração a Deus. Ou você está totalmente com o pé aqui debaixo da palavra de Deus, ou você não está. Toma sua decisão hoje. É muito bonito. É muito bonito você estar passando por uma dificuldade, orar, se ajoelhar, rogar a Deus, alcança a sua bênção. Daqui a pouco você volta a viver a sua vida na lama como você estava antes. Uma fé interesseira que só vai a Deus por causa das bênçãos dele. Ama só as bênçãos dele. Você deve amar o Deus das bênçãos e não as bênçãos do Deus. Saia de cima do muro e toma uma decisão definitiva. Ou você vai estar vivendo a sua vida entregue a Deus, seguindo os mandamentos de Deus para sempre, eternamente. Ou você vai estar do outro lado do muro, ou em cima do muro. E quando você está em cima do muro, você já tomou a sua decisão. Você está lá do outro lado e não do lado de Deus. Entendeu bem? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O nosso Deus é o único Deus que responde às suas orações. Não é nenhum santo, não é nenhuma imagem que você adora. É esse Deus que responde. Deixa eu te falar uma coisa. E o que ele mais quer é atingir o seu coração. E ele quer que você se volte para ele. E ele vai fazer qualquer coisa para te trazer para perto dele, para que você se converta a ele. Mesmo que para isso tenha que cair fogo do céu, como foi aqui o caso. Onde caiu, o povo viu cair fogo do céu e todo o povo se ajoelhou e se prostrou com o rosto no chão, reconhecendo o poder desse Deus. E eu te pergunto hoje, quando é que você vai reconhecer o poder desse Deus que te deu a vida, que te cuida, que morreu na cruz por você para te salvar? Quando que você vai fazer isso? Quando que você vai fazer isso? Quando que você vai fazer isso? Haja seco, haja chuva, Deus sempre responde. A indiferença e a mornidão é a pior condição que o ser humano pode viver. Não há meio termo quando se trata de adoração. Ou você é quente ou você é frio. Não existe um morno quando se trata de adoração. Como é que você vai ser? Se você quer que seus filhos
vivam, tenham seu caráter moldado pelo Espírito Santo, seja você a ensiná-los os princípios divinos desde pequenos, tá? Quer que seus filhos se aproximem dele? Prepare seu altar na sua família, tenha momentos de oração em família, de momentos para você falar dos princípios, ensinar os princípios divinos aos seus filhos. Observe o caráter do seu filho, qual é a tendência que ele tem. Se é uma tendência para uma índole má ou uma índole boa, é você que tem essa obrigação de observar o caráter do seu filho e desde pequeno moldar esse caráter por meio do ensino dos princípios divinos. Acorda. Nossa vida tem que ser uma honra ao nome do Senhor. Devemos honrar o nome de Deus, devemos honrar o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Ser filhos de Deus significa que nós estamos debaixo da autoridade desse Pai. E, portanto, debaixo da autoridade desse Pai, nós devemos a Ele obediência direta, obediência simples. Mandou, fez, obedeceu. Nós vimos isso ontem. Nossa vida tem que ser uma honra ao nome do Senhor que nossa vida tem que ser uma honra ao nome do Senhor e que as pessoas que nos ouvem, que nos virem também queira honrar, louvar o nome do Senhor por meio do seu exemplo. Por meio do seu exemplo, por meio do seu testemunho, com relação à vida que você leva, não só o que você fala. Deus sempre vai fazer o coração das pessoas a se voltar para Ele, mesmo que tenha que fazer descer fogo do céu. A obra de Deus é completa. Ele usa várias formas para que as pessoas o reconheçam e se volte para Ele. Às vezes uma doença, às vezes uma situação desafiadora que você vai passar, tudo isso são meios que Deus te usa para voltar o seu coração para Ele, para que você reconheça quem é Ele. O reavivamento deve ser sucedido pela reforma. O reavivamento deve ser sucedido pela reforma que vai ocorrer na sua vida a partir do momento que você lê, se aproxima, tem intimidade com Deus e você desperta a paixão por esse Cristo. E essa paixão, esse reavivamento promove reforma na sua vida. A reforma na vida é consequência desse reavivamento espiritual. Quando reconhecemos e reacendemos a paixão pelo Evangelho, fazemos uma reforma na nossa vida. E o que é a reforma na sua vida? É mudar o que está em desacordo com a palavra de Deus e decidir entregar a sua vida e viver definitivamente, tomar a sua decisão, se posicionar do lado do quê? De viver debaixo da palavra de Deus. É isso. Passar a seguir os mandamentos e os princípios divinos na sua vida. Quais são suas prioridades? Vou te perguntar. Quais são as suas prioridades? O que você faz na primeira hora do dia? Será que você já está fazendo o devocional como primeira hora do seu dia? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Ah, Lu, mas eu tenho feito isso e não tenho visto resultado nenhum. Deus não tenha me respondido. Seja perseverante. Deus quer que você persevere. Não vê Elias? Ele orou quantas vezes até que o fogo descesse do céu? Ele orou várias vezes, mas ele foi perseverante na fé dele. Seja perseverante. Às vezes é um teste para você até onde vai a sua fé. Então não desista da sua fé. Nunca deixe de acreditar. Nunca perca a sua fé. Deus quer que sejamos perseverantes na nossa fé. Se for preciso, o poder de Deus nos faz correr mais rápido que cavalos. Se for preciso, Deus vai atuar na sua vida e vai te fazer correr mais rápido do que cavalos. Confie em Deus. Confie em Deus. Confiamos no Deus que nos capacita, que luta por nós, que nós possamos entregar a nossa vida completamente ao Criador do universo e que nós possamos honrar o direito de ser chamados de filhos, mas que possamos também exercer o ônus de ser chamados de filhos. Lembrar que ser filho do rei implica em estar subordinada a essa autoridade e, portanto, obedecermos aos seus princípios e aos seus mandamentos.
Não existe coisa melhor que começar o dia com o Senhor. Com certeza não existe. A sua vida vai se transformando. Por quê? Porque você vai ter intimidade com Deus e você vai ouvindo a voz e a atuação de Deus e você começa a se apaixonar por Ele. E quando você se apaixona por Ele, vai haver uma profunda reforma na sua vida. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamentos. Por quê? Você aprende a obedecer a Deus, não por medo, por temor, mas por paixão. Primeiro você vai o amar. E por amar, você vai respeitar, você vai honrar, você vai admirar e você vai o quê? Dar testemunhos maravilhosos das obras de Deus na sua vida. E é isso, nossa Luz da Manhã de hoje. Era para ser só 15 minutos, mas eu não consigo falar 15 minutos. Se eu pudesse, eu ficava aqui 2 horas falando só de Deus, desse Deus que transformou a minha vida, esse Deus que me move, esse Deus que me faz, reacende a paixão dentro de mim por Ele. A cada dia, a cada palavra, a cada leitura, a cada luz da manhã que eu faço. Então que você seja inundado também por essa paixão por Cristo. Que Deus seja verdadeiramente o Senhor da sua vida. E que você hoje tome uma posição, se posicione de fato de que lado que você está. Lembra que se você não se posiciona, se você está em cima do muro, essa indecisão já é uma decisão. Essa decisão já é uma decisão. Tá bom? Então fica com Deus e eu vou orar aqui rapidamente. Pai, nosso Pai querido, nosso Pai de amor, nosso Pai de milagres, nosso Pai de misericórdia, Pai querido, Pai, que nós possamos, cada um que está aqui, Senhor, possa, por meio do Teu amor, Senhor, por meio dessa palavra, que hoje ele se encoraje, tome definitivamente a sua decisão, Pai. Que eles saiam dessa mornidão, que eles saiam dessa indiferença, Senhor, e se posicione com os pés nessa plataforma segura que é a Tua palavra e os Teus princípios, Pai Santo. Que cada um que está aqui ouvindo, que vai ouvir depois, hoje, ao final dessa palavra, se posicione definitivamente, Pai. Porque nós sabemos que quando se trata de adoração, não existe meio termo, ou a pessoa está fria ou ela está quente. E quem está em cima do muro, Senhor, já tomou a sua decisão também. Está do outro lado, adorando outro Deus, e não esse Deus verdadeiro, Pai. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Fique com Deus, que cada segundo do seu dia seja guiado pelas mãos desse Deus maravilhoso. Um beijo grande no seu coração e até amanhã. Tá? Gente, antes de dizer, deixa eu falar, e hoje nós temos a segunda aula do Poder da Ação, é completamente grátis, 100% gratuitos, e vai lá na minha bio, se inscreve, para eu te mandar o link e você participar hoje, às 14h27, você não vai se arrepender de participar desse curso hoje, eu te asseguro, tá bom? Grandes coisas te esperam nesse curso hoje. Um grande beijo para você, e até amanhã no nosso Luz da Manhã, e para quem vai participar do Poder da Ação, até às 14h27. Eu te espero lá para você viver uma transformação na sua vida, para você viver um choque de realidade, você acordar para a sua vida e sair do seu caixão emocional hoje. Um beijo.